bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma semaninha começando para a glória de Deus, né? Bom, primeiro quero falar que a gente vai fazer o sorteio da revistinha Mulher Cristã no último dia desse mês. Vou sortear essa revistinha que eu tenho mais de um exemplar. Expressando Louvor. Essa foi uma revistinha muito gostosa quando a gente estudou ela, hein? Super indico. E para você que gosta, curte nosso conteúdo, compartilha, né? Não deixe aí de acompanhar e passar adiante esses ensinos tão gostosos que as nossas irmãs se debruçaram, se dedicaram e aí por década, né, fizeram para nós. A gente está estudando essa revistinha Mulher Cristã, Crescimento Espiritual, essa é de 1993. A gente está estudando 3, na verdade, né? Gostoso demais. E achei um título bem interessante aqui, ó. Vá e faça o quê? Que será que ela tá falando? Isso aqui é um artigo de Floyd Lord, na época de 93, não fala de onde era. Começa falando assim. Ela foi apanhada em adultério. Que vergonha! Foi empurrada para diante de um homem justo para ser julgada. Que ameaça! A alternativa era prendê-la ou matá-la. Que medo! Pega seu cafezinho aí para me acompanhar. Aqui em Campinas tá um friozinho. A ordem foi: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. Que perplexidade! Quando a multidão se foi, deixando-a ilesa, Jesus disse: eu também não a condeno. Ele podia, né, gente? Ele não tinha pecado, mas ele escolheu perdoar. Vá e não peques mais. Essa história linda tá lá em João 8, do 1 ao 11. Evangelho de João. Envergonhada, ameaçada, amedrontada e perplexa, de repente foi perdoada. Um caso de perdão. Nessa famosa história da mulher adúltera, a multidão estava simplesmente fazendo uso dela para enredar Jesus. Eles queriam colocá-lo em uma posição de conflito entre a lei de Moisés e a de Roma. A ideia deles era pegá-lo em contradição, pois queriam acusá-lo. Não se preocupavam, na verdade, com a mulher. Ela não passava de um caso legal para eles, útil naquele momento, mas podendo ser posta de lado a qualquer hora. Jesus colocou o caso na sua dimensão real de uma alma culpada, manchada pelo pecado, necessitada de perdão. Ele viu a perversidade no coração dos acusadores, tinha conhecimento do mal em suas mentes, conhecia a lei em questão, mas também sabia que a alma dela era mais importante do que nações ou disputas jurídicas, e assim ele a perdoou. Eu também não a condeno. Não há qualquer possibilidade de oferecer perdão a alguém enquanto condenamos no nosso coração. Que profundo isso, hein? Desde que Cristo era o Filho de Deus, ele deveria conhecer todas as circunstâncias da vida dela. Ele sabia qual a condição do coração dela, em sua percepção de condição espiritual em qual ela se encontrava. E ele não a condenou, mas sim a perdoou. E não peques mais, disse ele. De súbito, Jesus deu uma ordem surpreendente: vá e não peques mais. O perdão repentino e inesperado fora algo belo. Teria a beleza sido roubada por uma ordem severa? Vá e faça o quê? Como alguém pode deixar de pecar? É claro que Jesus estava dizendo: deixe a sua vida de pecado. E não que ela jamais pecaria em outras coisas, talvez. Todavia, mesmo assim, isso é difícil. O que podia então fazer? Jesus lhe oferecera o tipo de relacionamento que tornara possível uma mudança real de vida. Ele ouviu a evidência da multidão,
mas não se deixou abalar pela histeria deles. Olhou para eles e para além das suas intenções perversas e viu a necessidade do clamor da alma dela. Ele não a julgou. A seguir, quando a pergunta tocante sobre a presença do pecado na vida de todo ser humano penetrou nas mentes tortuosas deles, a mulher passou da sua condição de objeto para de ser humano, necessitado da graça de Deus. Jesus não iria fazer com que a sua autoestima diminuísse ainda mais. Ele a perdoou e a mandou embora com instruções para uma nova vida e melhor. E nós, e eu, e você, oferecemos o tipo de relação que ajuda os outros a transformarem as suas vidas culpadas em vidas perdoadas por Cristo? Se julgarmos e condenarmos, ou se tratarmos outros como coisas, nosso relacionamento como eles também fracassou. Não admita apenas timidamente que julgou com precipitação. Por que julgar? Se Jesus veio para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Com que autoridade que nós condenamos um ser humano se o próprio Jesus, que tem o poder de condenar, perdoa? É verdade que o Filho de Deus jamais desculpou o pecado. Nem nós devemos fazer isso. Mas Jesus não errou a não ser condenar a mulher apanhada em adultério. Ao não condenar a mulher apanhada em adultério. Mas Jesus a perdoou. A sua compaixão foi a sua força. A compaixão é a força de toda a graça humana ou divina. Olhe para além do pecado e veja o pecador. O nosso semelhante sofrendo com o peso do pecado, necessitando de perdão. Então perdoe. Olhe para o ser humano como Jesus olha para você. Afinal de contas, só podemos participar do fluxo redentor da graça de Deus, Mateus 28, 19 e 20, quando outros veem em nós o Cristo compassivo e perdoador. O julgamento compete a Deus, a nossa parte é orientar, dar novo rumo às vidas, trazer os desviados, para podermos cumprir assim a nossa tarefa na grande comissão de levar homens e mulheres a Cristo, para receberem a salvação e a vida inteiramente nova em Cristo Jesus. Que estudo bom, hein? Dá umas chacoalhadas, né? A gente precisa às vezes lembrar, né? Porque o ser humano é assim, né, gente? Nossa tendência é apontar o dedão. A nossa carne falando, né? Mas devemos viver pelo espiritual. Que o Senhor nos conduza. Vamos orar. Vou pedir também suas orações pela minha saúde. Vou fazer alguns exames para ver essas batedeiras noturnas que não estão me deixando dormir. Que não seja nada, né? Às vezes aí iam regular algum remédio, insulina, não sei. Que o Senhor esteja à frente. E vamos orar também pelos enfermos, né? E uma semaninha linda que se inicia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana. Obrigado pelas nossas vidas. Nos dá um coração perdoador, ó Pai. Nos ensina assim como o Senhor perdoa, a perdoar, ó Pai, todos os que o Senhor colocar no nosso caminho. Tanto os que nos ferem, quanto os que estamos de alguma forma ligados, evangelizando ou tentando ajudar, que não nos feriram diretamente, mas que precisam do seu perdão, da sua compreensão, do seu amor. Nos ensina, ó Pai, a ser como seu Filho Jesus, que se entregou totalmente, 100%, fazendo a sua vontade, ó Deus. Que sejamos, ó Pai, como Ele, como nosso Redentor. Que o Senhor também, ó Pai, possa derramar sobre nós chuvas de bênçãos, ó Senhor, na área da saúde, na área financeira, na área do trabalho, mas principalmente na área espiritual, para que passamos mais essa semana te honrando, fazendo a tua vontade, cumprindo o seu querer nas nossas vidas. Nos usa, Senhor, nos mantém de pé e nos guia, Pai,
para mais essa semaninha. Para sua honra e glória, nós oramos a Ti, pedindo isso e agradecendo por tudo em o nome santo de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Um beijo, gente. Fica com Deus. Não esquece aí de curtir, compartilhar, comentar para concorrer. Se você quer a revistinha, coloca aí eu quero para eu saber. E você vai estar concorrendo aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.